Boa noite, irmãos, igreja. Boa noite aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos iniciando nosso culto na Igreja Batista, em Poços de Caldas, primeira igreja. Queremos convidar você para estar conosco, bendizendo o nome do Senhor. Enquanto a irmã estiver fazendo o prelúdio, eu convido a todos que estejam orando, nas suas orações, pedindo que Deus nos conduza esta noite e, acima de tudo, nós possamos sentir a sua presença neste lugar. Nosso Deus, nós te bendizemos, rogamos que as suas misericórdias sejam sobre nós, que seja este um tempo aceitável, Senhor, que a adoração que fizermos neste lugar possa reverberar no reino dos céus, que sejamos esta noite, Senhor, alcançados pela dimensão do teu Espírito, que o Senhor nos conduza segundo a sua verdade, a sua palavra é a verdade. Receba os louvores, as orações, a nossa oferta e todo o nosso ser, como um sacrifício louvável ao nome de um Deus vivo. Muito obrigado por esta hora que o Senhor nos abençoe, abençoe a cada vida que esteja conosco através das redes sociais, que o Senhor nos dê graça. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de ler com os irmãos o Salmo 32, por favor. Gostaria de ler com você o Salmo de número 32, na nossa leitura responsiva. Eu vou ler um versículo e posteriormente a igreja. Todos. Salmo de número 32. Amém? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Igreja. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo desfinhava de tanto gemer. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser honrado. Quando as muitas casas te honrarem, elas não te adiantarão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e cercarás de canções de livramento. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como um cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Vamos ler todos juntos.
Alegre-se no Senhor e exultem, vocês são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Amém. Senhor, irmãos, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o que é adoração ao nosso Senhor. Adoração significa servir, nada mais é do que isso. E trata-se da gente estar cultuando ao nosso Deus e oferecendo atos que vão agradá-lo, que vão exaltá-lo. E o mais importante, Jesus morreu por nós, Ele se ofereceu por nós. E por que Ele se ofereceu? Para que agora nós possamos nos oferecer a Ele. Que assim seja, que nós possamos estar louvando e engrandecendo o nome de Deus nessa noite, e que possamos cantar com toda alegria no coração. Se os irmãos quiserem ficar de pé, louvaremos ao nosso Rei, nosso Deus. Toda a terra está cheia da tua glória. Os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou e eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou e eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou e eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou e eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Amém, gente? Amém. Bom, agora é o nosso momento de intercessão. Eu estou aqui porque, como vocês estão vendo, o pastor João Marcos não está com a gente hoje.
Eu gostaria de pedir oração pelo pastor Marcelo e pela Patrícia. Eles estão com suspeita de Covid. E o conselho, por bem, achou melhor o pastor João Marcos se afastar. Por quê? Porque o pastor João Marcos é a pessoa que mais tem contato com a Patrícia. Ele fica aqui direto. E se ele tivesse aqui na nossa frente, com certeza ele teria abraçado, cumprimentado todo mundo. Então, para a gente preservar a igreja, nós achamos que era de bom tom ele ficar em casa hoje. Ele, segunda-feira, vai ao médico, vai pedir para fazer um exame, para que a gente preserve a vida dele e a da igreja. É por isso que eu estou aqui hoje, e ele só vai ter contato com vocês depois que a gente achar que é bem seguro para todo mundo. Certo? Enquanto isso, a gente tem alguns pedidos de oração. Pelo pastor Marcelo, pela Patrícia, pela mãe da Raquel. E eu gostaria que essa igreja levantasse um clamor pelo nosso Brasil. Eu vi uma reportagem do Dr. Moscone. A gente está com um caso bem grave em Poços, né? Então, que a gente possa falar com Deus mesmo e pedir para que Ele afaste de nós. Mas a gente tem boas notícias. Glória a Deus pela vida do Arley que está ali. A gente, né, passou um sufoco com ele, com o Agostinho, mas graças a Deus. A gente também tem boas expectativas. O Dr. Luiz está em casa, glória a Deus por isso. A Antônia, que era de Piauí, que a gente estava orando também, que chegou a ir para a UTI, que estava bem mal, hoje está em casa, já foi para São Paulo com os filhos. Então, assim, a gente tem muitos e muitos motivos para agradecer. E eu queria que você colocasse na mão do Senhor aquilo que está hoje te incomodando, aquilo que não vai te deixar ter um culto adorável ao Senhor. Então, que você agora, nesse momento, coloque nas mãos do Senhor tudo aquilo que está te incomodando. Eu vou orar, pastor, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, gratos, Senhor, gratos por podermos estar aqui na Tua presença, grato por termos a liberdade de Te cultuar. Senhor, mas são infinitas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Mas nós temos alguns pedidos a fazer. Senhor, toca agora no pastor Marcelo, na Patrícia. Senhor, esteja com eles em todos os momentos. Cura aquelas vidas, Senhor Deus. Colocamos, Senhor, o pastor João Marcos nas Tuas mãos. Senhor, que o Senhor o proteja, o guarde, o livre de todo mal. E que seja feita a Tua vontade na vida dele. Mas o nosso desejo é que o Senhor não deixe que ele adoeça. Que o Senhor passe bem longe. E se acontecer alguma coisa com ele, mas que o Senhor o guarde. Assim também nós colocamos a vida da Luciana nas Tuas mãos. Senhor, sê com a Luciana, com o Guto, com o Ivan, com a Rafaela, com a Ana Carolina, Senhor Deus. Não deixa que nada aconteça àquela família, que o Senhor esteja protegendo. E agora, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Senhor, eu não sei o que está acontecendo com cada um dos seus servos, mas o Senhor sabe, e que isso que está no coração deles seja satisfeito, Senhor, que o Senhor possa satisfazer o desejo do nosso coração, e se não for da Tua vontade, então que o Senhor nos dê a paz do Santo Espírito, Senhor Deus, que o Senhor esteja sobre a nossa vida, e que esse, Senhor Deus, seja um momento de Te cultuar, de Te adorar, de Te louvar. Senhor, eu coloco a equipe do louvor nas Tuas mãos, e que não seja eles, mas que seja o Teu Santo Espírito falando ao nosso coração. É no nome de Jesus que eu Te agradeço. Amém. Irmãos, nós acabamos de interceder e o poder de intercessão é muito grandioso. Que a gente possa carregar isso nessas 24 horas que nós temos com Deus, que a gente possa estar fazendo dessa forma. Porque nós acreditamos que quando a gente clama, Deus nos escuta. E a gente também acredita que em meio à tempestade, Ele está nos sustentando, está nos acalmando. Não há, irmãos, outro igual a Ele. Não há. Que nesse momento a gente possa estar cantando juntos. Jesus, eu preciso de Ti. Cremos, Deus, que Tu és a vida, Tu és a cura. E nada é impossível para Ti. Vamos adorar juntos.
e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, irmãos. Quando nós somos munidos de um espírito que tenha uma característica generosa, isso sem dúvida é algo que tem virtude diante de Deus.
porque isso também está revelando obediência a Ele. Porque a gente precisa se preocupar com os irmãos que estão necessitados. Em Filipenses 4,16 diz que em Filipos, quando o povo daquela igreja tinha mandado donativos para Paulo, e Paulo se encontrava numa situação extremamente negativa, estava preso, ele chamou esse povo dessa igreja de Filipos de um povo que estava dando fruto, que aumentava o crédito de Deus diante deles. Porque isso seria, de fato, um investimento eterno de aroma suave, e isso soava como um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Essa demonstração de generosidade agrada, irmãos, nosso Deus. Mas, em primeiro lugar, dê a si mesmo ao Senhor, porque depois todos os atos que vierem por trás disso vão ser feitos com alegria e com entusiasmo. Nós precisamos fazer isso como expressão de culto, e aqueles que são membros da nossa igreja podem usar esse momento para o ofertório, para realizarem o seu ato de dizimista. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quero fazer de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derrama o meu louvor sobre ti, derrama o meu amor sobre ti, derrama o meu louvor sobre ti, derrama o meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus,
que sabe me maravilhar. Convido nosso irmão Lázaro a estar orando pelas ofertas e dízimos. Amado Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui nessa noite, de entregar, meu Deus, uma porção daquilo que o Senhor tem nos dado, meu Deus, de recurso, que seja usado na tua igreja, que seja usado na tua casa para abençoar outras vidas. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Só derramando diante de Deus, do altar, né? Derramo o meu louvor, né? A minha adoração diante do Senhor. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Amém. Tudo que fazemos, pensamos, agimos, deverá redundar em glória ao nome dele. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Juliano, por favor, pode vir até aqui. Esposa, traga aqui esse bebê. O Juliano quer apresentar esta criança ao Senhor. Amém, igreja? Eu queria convidar a igreja para estar de pé, em honra ao nome do Senhor, mas também em alegria de poder. Pode conseguir subir devagarzinho, cuidado. Henrico. Ficando separado de vocês um pouquinho. Henrico. Nome bonito, diferente, né? Henrico. Né? O Juliano, que tem vindo aqui, tem sido acompanhado pelo pastor João Marcos, tem dado muita alegria ao pastor. E o pastor havia mencionado isso a mim hoje, que o Juliano poderia estar aqui trazendo o seu filho Henrico para ser apresentado ao Senhor. E eu estou tendo a honra de apresentá-lo, porque eu tenho uma galeria já de crianças que eu apresentei. Eu sou muito feliz com isso. Eu não vou poder tocá-lo em respeito pelo momento que estamos passando, e eu gosto muito de consagrar, não é? Mas você, como pai e mãe, eu tenho um princípio dentro de mim, que não existe uma bênção maior do que a dos pais. A declaração de um pai, de uma mãe, muda a história. Por isso que existem tantos filhos hoje passando por tantas dificuldades, porque um dia ou se revoltaram contra os pais, ou viraram as costas para os pais, não estão sobre as bênçãos. A Bíblia diz isso. Então, nós temos que honrar o pai e mãe para que prolongue nossos dias na face da terra. É um mandamento, né? E quando há essa entrega, que o Juliano e sua esposa estão fazendo atenção em trazer o Henrico aqui, e ele é o Lourenço, só nome, né? Lourenço, Henrico, glória a Deus. A história dele vai mudar, porque ele já está iniciando os seus passos diante de Deus, sendo indicado um caminho, como diz Provérbios, né? 22:6, pode projetar para a gente, 22:6 do Provérbios, ele diz assim: instrua a criança segundo os objetos que você tem para ela, e mesmo ao passar dos anos, não se desviará dela. Eu creio nisso. Eu creio que chegará um dia que ele vai crescer estatura e graça, misericórdia diante de Deus e dos homens, igual Jesus cresceu. Jesus teve o mesmo processo, sendo levado para ser apresentado no templo. Jesus esteve sob a autoridade dos seus pais durante o tempo que viveu. E, consequentemente, ele nos ensinou todas essas prerrogativas para alcançar as bênçãos de Deus. Então, Henrico vai receber de Deus hoje uma visitação muito especial. Amém, igreja? Eu louvo a Deus por esses atos, porque são uns atos proféticos, né? A gente crê que nós estamos indicando um caminho. Ele vai ter a escolha dele, vai um dia escolher o caminho, sim ou não, mas nós já trazemos diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode levantá-lo para mim só mais um pouquinho aqui? Papai, seu papai está com medo de segurar o Henrique, não, né? Eu gosto. Deus, igreja, estenda sua mão direita para cá. Deus, em o nome de Jesus, aqui está o Henrico. Nós sabemos que todas as coisas pertencem a Ti. O dia em que ele foi formado no ventre da sua mãe, o Senhor já o conhecia. Quando ainda era um óvulo, o Senhor já sabia a cor dos seus olhos. Nós sabemos que neste dia tão especial, em que o seu pai se dispôs a trazê-lo neste altar, o Senhor irá mudar a história, não só dele, mas da sua casa.
que ele seja um testemunho vivo do seu poder, que ele seja uma mão do Senhor, onde ele estiver. Guarda a sua entrada e a sua saída, Senhor, sua saúde, sua inteligência, mas acima de tudo ele possa ser, ó Deus, acessível ao seu espírito. Obrigado, porque o Senhor já o fez forte. Obrigado, porque ele já é um galardão para a sua casa. Abençoe seu pai, a sua mãe, o seu irmão, que esta família possa estar restaurada e instituída sobre a rocha de Jesus Cristo. Obrigado por esta oportunidade. Como igreja, nós te bendizemos, louvamos ao Senhor por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, amém. Obrigado vocês por esse privilégio. Muito obrigado. Deus o abençoe. Amém. E nós vamos assim caminhar vendo o Henrico crescer, hein, Juliana, aqui, hein? Nós vamos ver crescer, né? Nós vamos ver crescer, correr, chorar, faz parte desse crescimento. Assim foram também todos nós, né? Meus filhos, na presença de Deus. Amém, igreja? Isso é algo esplêndido, né? Maravilhoso poder fazer isso, de ver alguém se dispondo a fazer isso em o nome de Jesus. Eu tenho um testemunho a respeito de filho, que quando a minha filha nasceu, ela foi um milagre, já contei aqui, eu não deixei ela nem sair do lugar que ela nasceu, Juliano, sem primeiro dar para Deus. Nenhum dos dois. Porque eu não tinha, eu já estava assim, naquela fé, não tem aquela fé, Deus vai dar, não dá? E quando ela nasceu, eu falei assim, ela não pertence a mim, eu só vou cuidar. Ela é do Senhor. E quando a enfermeira saiu do centro dali de limpar o bebezinho, né, irmã? De lavar o bebezinho, deu queixo. Aqui, papai, a sua filhinha. Eu falei, dá licença um pouquinho. E ali mesmo já levantei o Senhor. É tua, Senhor, receba. Faça dela o que tu queres. E leve para onde ela quiser ir. Porque eu só vou cuidar dela. O Senhor me deu, mas ela é do Senhor. Né? Assim eu fiz com Josué também. Aí alguém disse, pastor, você não sabe o que o senhor fez? Você entregou a Deus agora? Deus é Deus. O melhor vem de Deus. Quem crê? Amém. Eu quero ler com os irmãos esta noite, eu vou tirar a máscara que atrapalha bastante para respirar. Eu quero ler com os irmãos esta noite Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Lucas capítulo 7. Isso mesmo, Lucas 7, 36, nós vamos ler a 50. A pecadora que ungiu Jesus, né? Um termo tão pesado, né? A pecadora que ungiu Jesus. E nós vamos ler assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa dos fariseus, certa mulher daquela cidade, pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou e ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Disse, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo,
há muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela me amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém. Bendito é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos destinou esta palavra, Senhor, que nos deu esse privilégio de poder estar diante da sua Escritura Sagrada. Que o Senhor nos ajude, não só a interpretá-la, a entendê-la, mas a guardar, a vivenciar. Que o Senhor seja conosco em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. A cena ocorre no pátio de um fariseu chamado Simão. E as casas eram diferentes um pouco das nossas, bem diferentes, na verdade. Nós vivemos disso, queridos, que nós estamos cada dia mais nos cercando, né? Nos resguardando. Até que aqui nessa cidade, uma coisa que eu observei é a paz que eu já encontrei aqui. Mas em alguns lugares, nós observamos que cada dia mais a gente está ficando mais confinado. Nos tempos em que Cristo viveu no Oriente da Palestina, as casas tinham acesso para todos. Era comum ter o acesso direto. Por quê? Porque as pessoas passavam sempre por aqueles lugares, principalmente para Jerusalém, né, ou viajantes, andarilhos, que passavam, às vezes precisavam de um recurso primário, uma água, um alimento, ou uma estadia breve. E, por vezes, os donos de alguma casa não o rejeitavam de forma alguma, porque nós sabemos que uma das vertentes do judaísmo da época e ainda hoje é que fazer uma boa obra alcançará sempre um favor de Deus. Então Jesus, ao entrar na casa de Simão, e esse fariseu, ele queria ter Jesus no seu ambiente, isso chamou muito a minha atenção, de querer ter Jesus num lugar que nós estamos, ou num lugar que nós mais amamos estar. E nós deveríamos amar bem o nosso lar, né, a casa que vivemos. E ali, já que é o melhor lugar que queremos estar, Jesus deve ser o centro de tudo, né? E ele trouxe Jesus para aquele lugar para ser honrado. Diz que ele preparou um jantar para Jesus, né? Era costume de chamar alguém para comer junto quando tinha comunhão com ele. Isso é importante. Ele chamou Jesus para estar com ele, porque ele queria saber alguma coisa, ele queria ver alguma coisa. Jesus entrou como um grande mestre, rabino, professor, senhor, a casa do fariseu, não rejeitando, não julgando, não levando em conta o que muitos viam nesse homem, né, por ser fariseu. Eu não sei se os irmãos aqui já ouviram isso, ou alguém tratou assim. Muitas vezes as pessoas tratam alguém, quando quer menosprezar de uma forma pejorativa, o fariseu, já viu isso? O fariseu, o farisaísmo aí. Né? Era muitas vezes usado de forma pejorativa esse termo. Mas fariseu não é tão... O termo fariseu não é ruim. O fariseu, como nós, crê na ressurreição, crê em anjo, crê na palavra, né? O fariseu é extremamente bíblico, embora eles não conseguissem ver a Cristo como Senhor. Então, quando Jesus entrou naquela casa, eu às vezes sou um pouco metódico, mas eu gosto de falar a respeito dessas coisas. Jesus entrou naquela casa, ele já tinha a multidão que andava com ele, os seus discípulos, mas as pessoas que passavam à porta da casa viam sempre as movimentações e podiam entrar. As casas não ficavam com as portas fechadas, elas ficavam sempre abertas. Você podia entrar e observar alguma coisa. Se houvesse um mestre, alguém de alta estirpe naquele lugar, as pessoas podiam observar e ver o que está acontecendo. Quando Jesus entrou ali, aquela mulher sabia que Jesus estava lá, ela entrou àquela casa sabendo que ela tinha uma oportunidade. O tema da nossa mensagem hoje é a pecadora que ungiu Jesus. Eu me vejo no lugar dela, porque eu sou alguém como qualquer outro pecador. E a Bíblia diz que todos pecaram, instituídos estão da glória de Deus. Eu precisei um dia deixar tudo e entrar nos átrios do Senhor, porque o véu se rasgou, e eu tenho livre acesso para isso, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que, quando Jesus entrou ali,
Ele não foi honrado. E uma das coisas que nos chama a atenção é que quando nós queremos trazer Cristo para perto de nós, a nossa vontade deverá ser honrá-lo sempre. E não fazê-lo dele apenas um caminho para alcançar algo maior. Aquela mulher entrou naquele lugar para honrar a Jesus. Ela nem pediu nada a ele. Observe no texto que aquela mulher foi entrando à casa do fariseu, correndo um risco tremendo, mas para honrar a Jesus. Ela poderia morrer, ela poderia sofrer qualquer outro tipo de atitude contra ela, mas ela sabia que ela poderia honrar Jesus. O fariseu não honrou Jesus. Ele entrou na casa, Jesus não abraçou, não beijou, já que era um procedimento muito comum, colocar a mão direita no ombro direito, puxar, dar um beijo, ungir com óleo, lavar os pés, já que as estradas não eram pavimentadas, colocar num lugar de honra, mandar o servo servir sempre. Jesus, eu entrei aqui, eu não fui honrado como sempre tem que ser. Olha, interessante, queridos, que Jesus entrou na casa do fariseu, que dizia ser guardador da lei, o fariseu é separado, o bruxinho, o fariseu é alguém que é separado, e ele não honrou Jesus, ele apenas levou Jesus ao seu ambiente, mas não deu a Jesus os cuidados que é dado a qualquer um outro que chega à sua casa. Mas aquela mulher, correndo risco, entrou naquele ambiente para fazer algo sobrenatural. Eu tenho 3 posições a respeito desse fariseu. Ainda não é os pontos que eu vou tratar essa noite, mas ele queria investigar Jesus, ele queria saber quem Jesus era verdadeiramente, se ele era um profeta, como se dizia as pessoas, se ele era apenas mais um falso profeta, ou se ele era apenas alguém que estava tirando proveito das pessoas. Talvez ele queria saber essas coisas. Ou talvez ele queria apenas admirar Jesus, queria ver Jesus, queria ter Jesus na sua casa e dizer assim: minha irmã, Jesus está lá em casa. E as pessoas, olha, você teve Jesus na sua... Jesus estava lá na minha casa. Às vezes ele queria fazer um pouco de lobby em cima do nome de Jesus. Sabe aquele nazareno que cura, que liberta? Ele comeu lá em casa. Talvez ele estava pensando isso, né? A outra coisa, talvez ele queria chamar a atenção para ele mesmo. Em vez de honrar a Jesus, talvez ele queria que Jesus honrasse a ele. Disse: Simão, muito obrigado por estar aqui. Simão, eu vim aqui e deixei a paz na sua casa. Jesus quer estar conosco, mas Ele vai estar completo em nós, quando nós entendermos que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Simão, ele poderia até ter um pouco de entendimento do que Jesus fazia, mas os seus olhos não conseguiam ver a dimensão do poder de Deus, que é Jesus. Agora, aquela mulher não. Aquela mulher, ela disse que ela era uma pecadora, o texto diz que ela era uma pecadora. Esse termo, utilizado na Escritura, é muito utilizado para alguém que é da prostituição, né? E ele logo salientou isso, que ela era uma mulher pecadora, uma mulher que cometia atos transgressores contra a palavra de Deus. Ela não, ela entregou o melhor. Ela veio deslocar-se da condição que ela estava para uma condição de glória. Viu, Juliano? Ela veio fazer algo acreditando que talvez naquele momento a história vai mudar para frente. A primeira coisa que eu quero salientar com os irmãos, o primeiro ponto que eu quero salientar dentro desse texto, são 3 aspectos. E eu, ao ler esse texto, eu pensei, 3 estágios que todos nós passamos. A primeira coisa é que nós devemos convidar a Cristo, né? Primeiro ponto, nós devemos convidar a Cristo a entrar em nossas vidas. Aquela mulher, ela entrou à casa de um fariseu, de um separado, de um guardador da lei, de um homem que zelava pela lei de Moshe e Moisés. Mas ela entrou naquela casa, ela rompeu todos os obstáculos para que Jesus pudesse fazer casa nela. Para que ela fosse uma morada dele. Ele chamou Jesus para comer na sua casa, mas ele não teve comunhão com Jesus. O mundo quer que Deus haja. No tempo que nós estamos vivendo de pandemia, nós vemos pessoas pedindo que Deus nos cure, que Deus haja lá no meu familiar, que Deus age no meu trabalho, com tantos que estão lá enfermos. As pessoas pedem isso, é natural.
que as pessoas busquem o sobrenatural. Às vezes é essa visão, só do sobrenatural, mas não daquele que cuida de nós, a nossa entrada e a nossa saída. O mundo sabe que existe algo poderoso, que existe um Deus que cuida de tudo, mas não o reverencia. A Bíblia diz que os demônios creem que Deus existe e estremecem, mas não dão glória a Ele. O texto diz que Simão chamou Jesus para estar na sua casa, mas não teve comunhão com Jesus. Ele não comeu com o mestre. E comer é fazer parte, é ser aliado, é ter aliança. Uma das coisas maravilhosas que Deus nos deu foi o partir do pão. Quando Jesus sentou à mesa e partiu o pão, não era só um ato, ele estava demonstrando em algo profético, algo grande. Qual, pastor? De estarmos juntos, de comermos juntos, de sermos um. Amém? Você convida alguém que você não quer na sua casa? Não, você convida quem você ama, né, irmão? Jesus entrou naquela casa, mas Simão não honrou Jesus. Ele queria ver Jesus, mas não queria ser honrado por ele. Não teve partilha. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Aquela mulher sabia que Jesus era alguém que podia mudar a sua história. Ela buscou a Jesus, mesmo sabendo que ela poderia morrer. Já que ela era uma pecadora, ela poderia ser apedrejada. Já que ela era uma mulher, ela poderia ser apedrejada. Já que ela, naquele tempo, um rabino ou um mestre não falava com mulheres, ela sabia que ela tinha um impedimento, mas ela rompeu as barreiras. Esta noite eu não conheço a sua história, mas talvez você veja esta noite aqui, querido, a esta casa de oração, e Deus está vendo o seu clamor. Deus sabe tudo o que você pensa. Aquela mulher foi aos pés de Jesus, mas ela não contou a história dela para Jesus. Aquela mulher beijou Jesus, ungiu Jesus, chegou a secar os seus pés com seus cabelos. E Jesus disse para ela que a sua fé salvou e ela poderia ir em paz. Porque as nossas atitudes, os nossos atos, irão provar que verdadeiramente o Senhor encontrou morada em nós. A primeira coisa, convide a Cristo a estar contigo, e se Ele já está contigo, que Ele continue agindo em você. Que você continue partilhando com Ele de todas as coisas. Que Ele seja o centro da sua vontade, da sua vida, e que o milagre possa acontecer a cada dia, da restauração, dia após dia, buscando em santidade. Convide a Cristo, que Ele esteja em você, que Ele esteja sobre nós. Ele convidou a Cristo, mas só para estar na sua casa. Ele não convidou a Cristo para estar dentro dele. Ele não convidou a Cristo para mudar a sua vida. Ele convidou a Cristo para estar só no ambiente. Triste, né, irmão? Muito triste. Há pessoas que nunca verdadeiramente entenderam os princípios de Cristo. A vontade, pela manhã, né, aqui a classe tem ensinado sobre isso, né, de ser imitadores de Cristo, né, de sermos próximos dele. Jesus não quer só ser recebido, Jesus quer ficar conosco. O Espírito Santo quer andar conosco. O Espírito Santo quer mudar a nossa visão espiritual. O Espírito Santo quer mudar o nosso coração. O Espírito Santo quer nos levar a estar perto do Mestre. Amém por isso. O segundo ponto que eu quero tratar esta noite é reconhecer a nossa falibilidade e a nossa dependência de Deus. Aquele fariseu, ele era autossuficiente. O texto parece mostrar isso, porque Jesus diz que ele entrou ali e não foi honrado. Aquele fariseu conhecia a lei? Sim. Aquele fariseu sabia quem Deus era? Sim. Mas era alguém que não viu necessidade de arrependimento, de metanoia, né? Mudança de direção. Ele não viu isso. Ele tinha os seus próprios conceitos. Ele tinha as suas diretrizes. Ele tinha a sua fé pautada em alguns regimentos da qual ele falou, não preciso mais nada. Eu já nasci, igual um amigo meu falou assim, pastor William, eu estava lendo um texto, e eu já sabia, mas agora eu fiquei mais atônico, né? A mentalidade religiosa dos judeus, principalmente os mais ortodoxos, ele disse, já que nós nascemos da etnia do nosso pai Abraão, nós temos parte no Rabã. Rabã quer dizer o reino vindouro. Nós já temos parte no reino do céu só por ter nascido de Abraão. Esse era um desses. Ele achava que Jesus era apenas
mais um profeta. Realmente ele fazia algumas coisas que chamavam a atenção, mas não era necessário render-se a ele ou segui-lo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo é uma coisa dificílima. Tirar de nós aquilo que impede-nos de andar com Cristo, só o Espírito Santo. Eu digo de mim mesmo. Só Ele pode mudar todas as coisas. Aquela mulher não, ela sabia o estado que ela se encontrava. E se ela era uma mulher pecadora de forma que a sociedade já havia excluído, ela sabia agora que eu tenho que me entregar. Quando alguém se acha que não precisa mais ou que já está completo, aí que o seu pecado se torna maior, porque ele se afasta mais do poder de Deus. Mas nesta noite eu estou falando para uma plateia, para um povo que conhece a Cristo. Aqui é um povo que conhece a Cristo. Você que está nos seguindo pela internet também. E nessa noite eu quero dizer para você, mesmo assim nós devemos reconhecer que somos falhos. Mesmo assim, como o apóstolo Paulo diz lá, quem vai me livrar do corpo desta morte? Mesmo assim, nós devemos reconhecer que tudo que fazemos de profeta não passa de algo que para Deus é repugnante. Mas graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pecamos todo dia, mas temos uma promessa de que Ele está conosco. E a cada dia nós levantamos e aprendemos um pouco mais. A nossa vida pode mudar se nós deixarmos Jesus entrar. Uma pecadora que ungiu Jesus, olha isso aqui. Uma pecadora que ungiu. Esse ungir, querido, ungir alguém tinha objetivos tremendos. Você ungia rei, sacerdote, profetas. A consagração de alguém tinha um objetivo poderoso. Aquela mulher foi a Jesus, ela me ungiu. Jesus disse, ela me honrou, ela me consagrou. Ela colocou os seus cabelos nos meus pés. Imagina a cena, Jesus sentado a um divã, porque a mesa não era como as nossas altas, não existiam essas mesas. Era um divã, e Jesus coloca o braço esquerdo apoiado como os outros, para ficar com a mão direita solta, para poder comer e servir, e coloca os pés para trás. Ela chegou e não quis nem olhar no mestre. Ela não quis nem tocar na cabeça do mestre. Ela vai nos pés, mas eu vou no lugar mais sujo, eu vou tocar nele, não tem problema. Eu vou tocar no mestre, eu vou tocar nos pés dele. Se estiver sujo, não tem problema. Eu vou beijar, eu vou lavar, eu vou limpar com meus cabelos, não tem problema. Mas eu quero que ele entenda que eu estou aqui. E o meu estado é deplorável, é igual o nosso. Muitas vezes nós estamos diante de Deus precisando tanto do seu favor. Não temos condição de levantar os olhos para o céu. Não temos condição de orar. Mas se viermos nele com o coração contrito, ele não rejeita. Se chegarmos diante dele, humildemente chegarmos diante dele, ele vai recompensar-nos pelo seu favor. O amor dele é sem igual. Jesus entrou naquela casa e aquela mulher reconheceu a sua falibilidade, que ela era falha. Ela sabia que ela era uma pecadora, ela sabia que dependia do favor do mestre. Ela sabia disso, ela buscava mudar aquela situação. Tantos quanto eu conheço, que também assim andaram como eu, que buscaram em Cristo a única esperança de salvação, a única esperança de mudança, de restauração. Ao Senhor a glória, ao Senhor pertence a honra. O pecado dela, querido, estava exposto. Se alguém diz, como aquele fariseu, ela é uma pecadora, os seus pecados eram conhecidos, Lázaro. E do fariseu? Não. Porque ele mesmo a julgou. Ele poderia dizer, mestre, essa é uma pecadora como eu. Mas se ele soubesse, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Simplesmente, aquele fariseu se colocou num patamar mais alto que ela. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não pense você que eu sou melhor do que você. Eu estou igual a você diante de Deus, dependente da misericórdia, da sua graça, do seu espírito, do seu poder. Amém? Terceira coisa, aceite o seu perdão, querido. O perdão que restaura. Aceite o perdão que restaura. Aquela mulher aceitou isso. Jesus viu o seu sacrifício, a sua entrega,
Jesus disse, ela me beijou, ela me honrou, ela me ungiu com óleo. Os pecados dela foram perdoados. Eu vou mudar a história dela. Não era a quantidade dos pecados, mas o pecado. Não era a quantidade do que ela fez, mas ela era uma pecadora como eu também sou. Mas é o reconhecimento desse pecado. Ela reconheceu que Jesus era digno de ser tocado, honrado por ela, e esse favor poderia mudar a sua história. Algumas pessoas têm medo de vir a Cristo porque estão entrelaçados a caminhos tortuosos. E ela não alcançou esse favor porque ela fez algo. Alguém pode ler esse texto assim, Jesus aceitou, Jesus curou, Jesus libertou, mas porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, se eu fizer do mesmo jeito, eu vou alcançar. Não. Foi porque ela reconheceu que Cristo é Senhor. Amém? E por Ele ser aquele que tem autoridade para trazer perdão. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9. Gostaria de ler esse texto, Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9. Vai ser projetado para nós. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9. Eu quero ler com você. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9. Isso. Vocês, de 8 a 9, isso. Pois vocês são salvos pela... Oh, glória! Por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. O que Jesus faz por nós, porque Ele nos ama. Olha lá. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Aquela mulher alcançou o favor de Jesus, foi porque ela fez, Lázaro? Não. Mas pela fé do dom que Jesus pode trazer para nós, que é a salvação. Quando nós recusamos isso, quando nos afastamos disso, sabe o que nós quebramos? Alguém vai dizer, a lei de Deus. Mais do que a lei de Deus. Quando nós não aceitamos o favor de Cristo, nós quebramos o conceito de amor de Deus. João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida. Quando eu quebro esse princípio, eu quebro o princípio de amor de Deus. Porque Deus me amou de uma maneira tão grande, que Ele me deu essa graça que transforma e restaura. Uma graça que traz vida. 3 estágios que nós precisamos seguir. Se eu já sigo, preciso permanecer. Primeiro, deixar Jesus entrar na minha vida, em minha casa, em meu coração. Sou templo do Espírito Santo de Deus. Paulo diz isso na 1 Coríntios 6,19. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Eu preciso tê-lo comigo. Eu preciso viver com Ele. A outra coisa é que eu preciso reconhecer que eu sou pecador, querido, e sempre vou continuar sendo. Mas em Cristo eu sou santificado e justificado. Aliás, ao contrário, justificado e santificado a cada dia nele. E a última coisa é que eu aceitei o seu perdão. Há pessoas que vivem esse contexto, esse dilema. Será que Cristo me perdoou? Será que verdadeiramente eu estou perdoado? Eu tinha uma ovelha, ele estava lá no Espírito Santo. Ele andava comigo durante um menino trabalhador, um menino fazia muita coisa em prol do Evangelho. Ele era batizado, um menino bom, um menino tremendo, eu gostava demais dele. Sempre foi um amigo perto do ministério, né? E um dia a gente estava fazendo algo e falei assim, meu filho, mantenha a sua salvação em atividade. Ele espantou, olhou para mim assim, aí eu percebi assim, você crê que você está salvo? Ele falou, não, pastor, eu não creio não. Eu falei assim, como? Você crê que ainda você precisa fazer muitas coisas para ser salvo? Eu imagino que eu preciso melhorar muito para ser salvo. Você aceitou a Cristo. A salvação não é você fazer, é você receber. E aí ele falou assim, pastor, parece brincadeira, mas esse tempo todo de evangelho que eu tenho, agora a luz acendeu. A salvação por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de... Não é pelas obras, não é pelo que eu faço, é porque eu creio. É porque eu sei que Ele é meu Senhor, irmã Andréia, e sustentador.
de minha vida, Ele entrou em minha vida. Eu sou um separado, você é um separado também? Sim. A palavra fariseu é separado. Você foi separado, e a palavra separado para nós é kadosh, ou hagios no grego, né? Separado. Santo, você é diferente. Aquela mulher entrou pecadora, marginalizada, e saiu honrada. Que obra maravilhosa que Jesus faz na nossa vida. Nos trouxe a este lugar, a gente volta para casa com o coração rejubilante, alegres, porque Deus é aquele que nos sustenta. Juliano, que trouxe seu filho. Jesus entra ali e vai permanecer. Ele vai comer com você, cear com você. Você vai chorar e dizer, Jesus hoje não dá. Ele vai assim, eu vou contigo. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu estarei contigo. Aceite o perdão de Jesus. Reconheça isso. Para a glória de Deus Pai. Amém? Você pode ficar de pé. Feche seus olhos. Eu queria que você orasse, antes de orar, se algo que eu disse essa noite pelo Espírito Santo entrou no seu coração, tem feito algo diferente, ore em nome de Jesus, para que mude algo dentro de mim, de você. Faça este momento seu, o seu momento com a palavra. Ore sobre aquilo que você ouviu da palavra. Ore. Alcance isso. Busque. Deixe que o Espírito Santo refrigere a sua alma. Deixe que a glória de Deus trate você também. Peça que Ele entre lá na sua casa. Talvez existem pessoas que você queira que o Espírito de Deus visite esta noite. Faça isso. Amém? Faça isso. Peça que o Espírito de Deus visite os hospitais agora. Você está colocando diante de Jesus o seu choro, o seu óleo. Você está derramando diante dele. Você crê que Ele é a cura? Eu também creio. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Senhor, Tu és poderoso. Poderoso para quebrar todo jugo. O Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que nós podemos imaginar. O Senhor é fiel para cumprir todos os Teus desígnios. O Senhor é sustentador de todo o nosso ser. A honra, a glória, o louvor pertencem a Ti, Jesus. O Senhor é Deus. Deus que não olha para nós com um olhar de juízo. Um Deus que nos vê como aqueles que podem ser restaurados. Senhor, nós entregamos ao Senhor a nossa libação, a nossa oferta, o nosso ser. Como esta mulher pecadora, Senhor, que chegou diante dos Teus átrios, levando o que de melhor ela tinha, nós também chegamos aqui. A dependência que temos do Senhor, sustento da alma,
Mas sabemos que o Senhor é fiel para a manutenção, Senhor, da vida, do Espírito que o Senhor já colocou em nós. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós, mas nos ajude a caminhar. Nos ajude, Senhor, a manter firme todas as coisas que nos ensinaste. Nós sabemos, ó Deus, que Suas promessas estão sobre a Tua igreja, mas nós vivemos tempos difíceis. E dependemos, Senhor, de sabedoria, de inteligência espiritual. Dependemos, ó Deus, da orientação do Senhor para todas as coisas. Sê conosco. Sê conosco, Jesus. O Emmanuel, o Deus conosco. Esta e todo o Teu corpo na face desta terra. Que o Senhor Todo-Poderoso nos faça entender que somos templos. Teu perdão já nos alcançou, e o pecado que tão de perto nos odeia não terá mais autoridade sobre nós, porque vivemos sobre a dependência do Senhor, vivemos sobre as ações do Teu Espírito. Seja com cada vida, Senhor. Nós sabemos que nesta noite, neste lugar, eu e outros irmãos, nós precisamos, sim, Jesus, precisamos de um toque muito especial. Nós precisamos do olhar de amor. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor veja o que nós estamos tentando fazer para Ti. Às vezes erramos, às vezes tropeçamos, mas o Senhor nos ergue novamente. Haverá um dia, Senhor, que não conseguiremos expressar, mas o Senhor sabe o que vai em nosso coração. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, Jesus. Guarda a Tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas nos guarde. Nós somos a Tua igreja. Nós carecemos, nós precisamos, nós ansiamos, nós desejamos a Sua presença, Senhor. Ah, Jesus, como é bom estar contigo. Como é bom, Senhor, caminhar perto do Senhor. Como é bom viver dia após dia junto de Ti. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Mas muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de sermos chamados filhos do Senhor. Porque aqueles que nasceram do Espírito, esses são filhos do Senhor. Nós acreditamos nisso. Sê conosco, Jesus. Guarda os nossos filhos, guarda o nosso lar, o nosso trabalho. Nós sabemos que essa semana que já se inicia, nós sabemos que tudo está sob o Teu controle. Nós sabemos que estamos na dimensão do Senhor, na dimensão do Teu controle. Nós sabemos que nós dependemos muito de Ti. Aquilo que não podemos ver, aquilo que não podemos sentir, que o Senhor, ó Deus, seja agindo por nós, agindo o Senhor, quem impedirá. Tira a tristeza do coração agora, Senhor Jesus. Limpa o coração amargurado. Que o Senhor trate a falta de perdão. Que o Senhor tire as marcas provenientes, tantas vezes, das acusações. Essa mulher, ó Deus, muitas vezes acusada. Ali vai uma pecadora, ali vai uma pecadora. Mas Jesus diz, muitos pecados são perdoados. Vá, a tua fé te salvou. Nós sabemos que só o Senhor pode fazer isso. Que só o Senhor pode e fará todas as coisas segundo a sua vontade. Teu é o querer, Teu é o fazer, Teu é o efetuar. Que todos, Senhor, que nesta noite estão conosco aqui, bem como aqueles que estão nos acompanhando agora, que o Senhor, ó Deus, esteja derramando sobre eles, ó Deus. Ah, Jesus, um bálsamo para curar. Ah, Deus, Tu és o nosso Pai. Ah, como é bom dizer isso, Pai. Como é bom saber que o Senhor é aquele que nos abraça. Como é bom saber que podemos depender do Senhor. Como é bom viver a cada dia confiadamente no Senhor. Ah, Deus, eu sei de onde eu vim. Eu sei que muitos irmãos aqui também podem estar dizendo isso. Eu sei de onde eu saí. E eu sei que só o Senhor pode nos manter de pé.
De nada valerá se um dia nós virmos o brilho de Jesus e retornarmos. Mas o Senhor é aquele que vai nos sustentar, Senhor. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela palavra. Muito obrigado pela direção do Senhor. Muito obrigado pela vida dessa igreja, pelo ministério dessa igreja. Ser com o pastor João Marcos, ser agora com o pastor Marcelo, sua esposa. Senhor, mais uma vez clamamos, opera sobre os teus servos. Senhor, nós cremos, quando a igreja ora, o Senhor faz. Oh, o milagre acontecer. A igreja orava e Pedro foi solto das cadeias. Nós cremos que as cadeias se quebrarão. A cura já chegou ali nos seus servos. Nós cremos nisso. Essa semana, Senhor, tudo será diferente. Que a mão do Senhor está sobre o teu servo agora. E, ó Deus, em nome de Jesus, eles se levantarão para a sua glória. Ah, Deus, o espírito de morte passando longe, porque o Senhor tem autoridade sobre estas vidas. São templos do teu Espírito. E nós, como teus servos, pedimos, continue nos ajudando, continue nos orientando, continue nos dando graça. Continue, ó Deus, nos ajudando em tudo. Porque só tu tens palavras de vida eterna. Para a honra e glória do Senhor. O amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, Senhor. Nós dependemos disso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tenha uma semana de paz, em nome de Jesus.